Olá, bem-vindos a Três Egiptólogos Entram num Bar. Eu sou a Inês. Oi, gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme e hoje temos o enorme privilégio de ter connosco uma convidada especial, a Daniela Martins. Daniela, gostavas de te apresentar para quem nos ouve? Olá a todos, obrigada por me terem convidado para participar no vosso podcast. Eu sou a Daniela, tenho 2 mestrados na área da História Antiga e da Egiptologia e cá estou para falar um bocadinho convosco. Sim, a Daniela tem 2 mestrados e atenção, um em Portugal e outro no Reino Unido. É verdade. Super chique. E estamos com muita vontade de ouvir mais a Daniela sobre a sua vida, o seu trabalho e aquilo que quiser partilhar connosco. E se calhar lançando já a primeira pergunta, Daniela, qual é a tua primeira memória alusiva ao Antigo Egito ou à Egiptologia? Qual é assim a primeira vez que te lembras de ser pequenina e do Egito aparecer à tua frente, digamos assim? Olha, a primeira memória que eu tenho do Egito e da Egiptologia faz-me recuar um bocadinho aos bancos da escola, não é? Ao 7º ano, quando andava no ensino básico. E foi aí o meu primeiro contacto com o Egito, por causa daquela parte das civilizações antigas, que fazia parte do programa do 7º ano. E foi aí que eu descobri esta civilização. E associada a isso, o meu primeiro livro do Egito saiu no Jornal de Notícias e eu na altura fiz uma pressão muito grande sobre o meu pai para ele comprar o jornal e para me trazer o livro que era sobre a Batalha de Kadesh. Uau. Portanto, assim, as minhas primeiras memórias são essas. Eu lembro-me perfeitamente até hoje quem era o professor. Quer dizer, sei que se chamava só José e não sei mais detalhes, mas lembro perfeitamente dele se ter apercebido que eu tinha ficado muito, muito fascinada com o tema e de fazer imensas perguntas. Mas queria saber tudo e ele só me dizia: Daniela, se queres ver coisas do Egito, vai ao British Museum, vai ao Louvre. Não precisas de ir ao Egito. E eu a pensar, mas que disparate é este? Eu quero ir ao Egito, não é? Mas lembro-me até hoje, ele disse: não vais para a história. E eu vou para a história. Portanto, eu fiz tudo ao contrário. Mas lembro perfeitamente disso e fez isso. Foi um professor de história teu que te disse para não ir para a história, no fundo. Foi. Bons conselhos. Está para a matemática, Daniela. Houve aquilo que eu te digo. Bom conselho. E este homem não está a perceber qual é a minha dinâmica. Mas eu acho que já todos ouvimos um bocadinho disso, não é? Tipo, essa ideia de não vais para a história, não vais para humanidades, que isso não há dinheiro, não há emprego, não há nada. Sim. E de certa forma não estão errados, porque de facto as humanidades, comparativamente às ciências, não é? Quer dizer, não é como as humanidades não sejam ciências, mas são ciências humanas, não é? Se calhar comparativamente às ciências exatas ou naturais. Exatamente. De facto há menos financiamento e há menos espaço, não é? Para investigadores e menos profissões disponíveis nessas áreas, mas o que não quer dizer que seja impossível ou que uma pessoa se tirar a história está condenado a ser desempregado para o resto da vida, não é? Eu acho que ele falava mesmo do ponto de vista pessoal, porque ele era professor de História e ele devia já saber quais os meandros da coisa, não é? E estava-me a aconselhar. Não sei porque é que ele achou que eu estava a ser séria naquela afirmação, mas ele estava super convicto de que tinha que me dar os melhores conselhos e então foi muito giro, a cara de preocupado. Lembro-me que estávamos a sair na última aula, a sair da porta da sala de aula e ele, assim, tipo, já todos os meus colegas tinham saído e ele: Daniela, não vais para a história, Daniela, faz outra coisa. E eu, ok, está bem, pronto. Aqueles conselhos para a vida, né? Achei interessante, então, que a sua primeira memória do Egito tem a ver com a Batalha de Kadesh, e como nós vamos falar depois, o seu interesse continua sendo o Império, né, mesmo? Então você continuou com esse... É estranho, mas é muito legal também, né? Porque é o seu primeiro, assim, amor no Egito. Ainda tenho o livro, né? Assim, já está assim um bocado... As páginas já estão assim um bocado afetadas, não é? Por causa do uso que eu lhe dei, mas... Porque eu, quando tinha 12 anos, não é? Que ele era o meu livro, eu não tinha... Nem havia, assim, grandes bibliotecas, tirando a biblioteca da escola, e nós não tínhamos assim tantos recursos quanto isso para andar a comprar livros, então eu não tinha nenhum livro das áreas que me interessavam mesmo, então aquele era o livro, então foi super estimado, está guardado e tenho ótimas memórias por causa disso, e porque o meu pai depois cedeu, não é? Pai, que aquilo não era só sobre o Egito, eram as grandes batalhas da história, assim uma coisa. Eu lembro-me dessa coleção. Sim, e eu só tenho esse, porque era só esse que eu queria. Eu disse: esquece o resto. É só mesmo este. As outras batalhas não me interessam. Não. Eu, Ramsés II, sempre. Ele, ali na capa, todos e todos. É muito engraçado porque, como a Luísa estava a dizer, não só é de alguma forma um livro sobre história militar, não é? Sobre um conflito bélico, mas também do Império Novo, que depois vem a ser, como vamos ver mais à frente, a cronologia que tu trabalhaste na tua investigação, e portanto é muito engraçado como as coisas
são semeadas tão precocemente, não é? Por exemplo, no meu caso, uma das minhas memórias mais antigas é o Príncipe do Egito e eu trabalho religião, portanto, ou seja, é muito e falam-se de muitos deuses e etc. no filme. É muito engraçado como essas coisas ficam. E esse livro era infanto-juvenil ou era geral, digamos assim? Era geral. Okay. Era geral. Claro que a informação era muito compactada, não é? Assim, não tinha grandes detalhes sobre a batalha, nem nada do género, mas contava um bocadinho qual era o contexto, o enquadramento histórico, e depois falava um bocadinho também da perspectiva hitita. E, portanto, era assim uma coisa muito compilada, muito sintética, mas muito giro, não é? Para quem não sabia nada do Egito e só tinha aprendido aquelas coisinhas super, hiper, mega básicas da aula de História. Não sei quantas aulas foram dedicadas ao Egito, mas se formos a comparar com as que temos hoje, os miúdos têm hoje no 7º ano, se foram 2 aulas foi muito, mas aquilo pareceu-me muita coisa porque eu estava completamente envolvida na situação. Que bom, eu também tenho o primeiro livro que me apaixonou pelo Antigo Egito, também tenho ainda, é assim uma relíquia quase. Relíquia. Então, passando à nossa segunda pergunta, Daniela, o que é que significa para ti ser uma egiptóloga lusófona? Porque uma egiptóloga lusófona, como acho que concordas, nós já discutimos isto muitas vezes, não é? Temos menos recursos, temos uma posição menos definida na egiptologia internacional e, de facto, estar na egiptologia enquanto uma pessoa lusófona nem sempre é fácil. Portanto, o que é que isso significa para ti? Como é que tu te vês dentro desse contexto egiptológico de falantes de português? Olha, é uma pergunta muito pertinente e eu, se calhar, faço aqui um bocadinho esta comparação. É imaginar que não todos os outros, porque há países que são mais privilegiados do ponto de vista do acesso à informação, aos cursos e tudo mais, mas é pensar que estás no Renault 5 e as outras pessoas estão a conduzir um Mercedes classe A, não é? Porque, de facto, qualquer pessoa que faça egiptologia nos nossos países, tanto em Portugal e acredito que no Brasil também seja um bocadinho assim, está desde o ponto de partida em desvantagem, não é? Porque tu não tens acesso nem a 1/3 das coisas que pessoas que estão em França ou em Inglaterra têm e, portanto, são contextos um bocadinho não tão privilegiados. E por isso tu estás sempre aqui numa corrida contra o tempo e tudo o que tu faças parece pouco em relação a pessoas que têm a sorte de poder crescer dentro desse tipo de ambientes. Portanto, ser uma egiptóloga lusófona é um desafio muito grande e eu acho que qualquer pessoa que acabe por se interessar por estes temas e começa a perceber qual é a dinâmica da coisa, rapidamente tem a percepção de que é uma luta desigual, diria assim, não é? É uma luta desigual, sobretudo se tu vens de um contexto económico também ele desfavorecido, não é? Claro. Portanto, se tu estás em Portugal e se tens um contexto socioeconómico também ele não muito favorável, boa sorte, porque é muito duro e não vale a pena dourar a pílula, é um desafio muito grande e portanto, eu acho que toda a gente deve tentar a sua sorte e deve perseguir os seus sonhos, mas é perceber que de facto não é algo fácil e que vão ter muitas dificuldades. Eu acho que todos nós que estamos aqui a falar neste podcast temos essa percepção. Sem dúvida. Portanto, diria que é desafiante. Sim, e sonhar com os pés na terra, no fundo, não é? Sem grandes ilusões, não é? Muitas vezes há essa conversa de que basta querer, que basta lutar. Não, de todo. Eu posso-vos dizer que eu, no início, sobretudo quando fui para a faculdade, achava que ainda era muito crente na meritocracia. E então, todos fomos. Todos e todas enganadas. Todos. Exatamente. E eu tinha professores que diziam, não faz mal, isto é difícil, mas se tu fores o melhor, há sempre lugar para o melhor. Eu lembro-me disto até hoje. Eu digo, mas que disparate, porque é que diziam estas coisas quando, se calhar era uma realidade há uns anos atrás, porque era possível serem, sei lá, assistentes dos professores ou coisa assim do género. Neste momento, dizer isto é horrível porque as pessoas depois sentem uma grande frustração. Eu também não quero deixar aqui o ambiente um bocado pesado, mas de facto isto é enganar as pessoas. Não basta seres o melhor. Podes ser incrível, maravilhoso, mas não é isso que te vai levar adiante. E o que significa ser o melhor, né, também? Porque exatamente. tem muitos melhores. Exatamente. Nós podemos ser os melhores em muita coisa, não é? E, portanto, dentro de uma área como a história ou como a arqueologia, ou até mesmo em específico da egiptologia, não é? Os temas e as linhas de investigação são tantas e tão diversas. O que é ser o melhor numa área, não é? Ser o melhor aluno? Esqueçam isso, porque tirar boas notas ou estar fixado em tirar muito boas notas, ter uma média fabulosa, isso também é desperdício de tempo, porque
porque eu hoje olho para trás e digo, mas porquê? Porque é que eu fiquei tão obcecada? Não era tão obcecada, mas eu queria mesmo dar o meu melhor e... Bom, eu sei a resposta a essa pergunta, porque queria muito vingar naquilo e porque eu nunca tinha tido sequer, na minha família, nunca tinha sido uma questão eu ir para a faculdade, porque nunca se pôs isso em cima da mesa. Eu ia fazer o ensino secundário, ponto final, parágrafo. Portanto, eu tinha esta coisa de quero dar o meu melhor e tenho que ter as melhores notas possíveis e depois, associada a isto, a tal história da meritocracia, eu achava que sim, que poder fazer alguma coisa com isso e, portanto, acabas por perder muito a tua vida social, de não participar em determinadas coisas, porque eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo e por favor não façam isso, vivam a vossa vida porque too late. não funciona dessa maneira, não, de todo. Portanto, acho que foi também assim uma altura em que depois mais para a frente vinha descobrir isto sozinha, né? Mas gostava que alguém me tivesse dito. Exatamente. Não, Daniela, nós estávamos aqui a ouvir, estava a pensar, queres mais ou menos só fazer assim uma breve panorâmica da tua história, digamos, académica ou universitária? Portanto, fizeste o ensino secundário e a seguir o que é que aconteceu? Portanto, terminaste o 12º. Já agora, só, desculpem, para quem nos ouve no Brasil que possa não saber, em Portugal o sistema de ensino é obrigatório. Por acaso, na altura em que a Daniela e eu estudámos não era até o 9º ano só, o obrigatório. Atualmente é até ao 12º. A maior parte das pessoas, não todas, claro que as vidas são muito diferentes, a maior parte das pessoas tem à volta de 18 anos, quando termina o ensino, digamos, obrigatório, o ensino, se quiserem, que acontece na escola, portanto, antes da universidade, que em Portugal se chama primeiro o ensino básico e depois o ensino secundário. Portanto, a Daniela vamos dizer que tem 18 anos, quando termina, não sei se era o teu caso, por acaso, mas vamos dizer que tinhas 18 anos quando terminaste o 12º ano, e o que é que se seguiu? Olha, depois fui tirar História para a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Eu, na altura, lembro perfeitamente, estava num dilema enorme se ia para a História ou para a Arqueologia, porque eu gostava imenso das duas áreas, não é? Só que eu, a História, eu sabia o que era, mais ou menos. Agora, a Arqueologia, disse, mas e se eu não presto para isto, o que é que eu vou fazer? Depois troco de curso, vai ser uma desgraça, porque não posso fazer isso, não tenho capacidade para. E então, na altura, antes até de ter ido para a faculdade, tinha conhecido um arqueólogo e ele disse-me, Daniel, se tu tens esse receio, se não tens a certeza, a arqueologia é isto, ele explicou-me logo o que era, mas disse, se tu não tens a certeza sobre isso, avança para a História. E podes sempre fazer outras coisas também associadas depois à arqueologia. E eu disse, acho que é mesmo isto que eu vou fazer. E então depois, na altura, candidatei-me para a História, lembro perfeitamente desse momento, candidatei-me História, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, ponto. Mais nada. Se eu não entrasse ali, adeus, faculdade, porque não me tinha candidatado a mais de lado nenhum, nem a mais nada. Pronto, e depois passei 3 anos maravilhosos na Faculdade de Letras do Porto, com os seus desafios, porque eu era um bocadinho aquela pessoa estranha, que gostava de coisas mais antigas até do que aquilo que era lecionado, geralmente na FLUP, não é? Porque em História, claro, havia a parte da pré-história, que era uma pessoa de Arqueologia que dava. Depois havia ali um interregno um bocado estranho e depois tínhamos um bocadinho de Grécia e depois uma cadeira de Roma e depois era tudo medieval, moderno e contemporâneo. Então havia ali uma parte significativa de tempo que não existia, não é? E portanto a minha formação no Porto é sobretudo História medieval, moderna e contemporânea. E eu gostava tanto das coisas mais antigas que no último ano havia um seminário para nós fazermos, que era uma parte dedicada mais à investigação, e eu disse, eu quero ir para o mais antigo possível. E como não havia seminários em pré-história, porque isso era História da Arqueologia, fui fazer seminário em História Medieval. E pronto, adorei. Eu se morasse ao pé da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, havia aulas que eu gostava de voltar a frequentar. Foi incrível, não me arrependo de nada, adorei. Claro. Já agora fica aqui o recado para quem estiver a ouvir na administração da Faculdade da Universidade do Porto. Há pelo menos 4 pessoas aqui que estão perfeitamente dispostas a lecionar cadeiras de Antigo Egito e outras antiguidades. Portanto, como veem, não há falta de profissionais em Portugal nem no mundo lusófono. Exatamente. Portanto, quem estiver a ouvir, os nossos telefones ficarão na descrição do episódio. Sim, eu acho que entretanto eles já mudaram qualquer coisa também. Ok. Mas na altura era uma frustração muito grande, um dilema enorme, eu recordo-me perfeitamente. Até porque quando eu terminei o curso era ano de centenário da Universidade do Porto e tinham feito uma exposição na reitoria da universidade, que era com peças egípcias, portanto era uma exposição dedicada ao Egito, e quem foi o comissário científico foi o professor Luís Araújo, que é da Faculdade de Letras de Lisboa, não do Porto, e eu na altura achei aquilo muito estranho. Então eles têm uma coleção e não se dignam a ter ninguém da área da história antiga, como é que isto é possível?
toda frustrada, não é? Mas isso era uma luta perdida e então pronto. Depois disso acabei por ter que fazer uma escolha, ou continuava ali em História Medieval, vários professores me tentaram convidar para ficar, ou então ia para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Na altura candidatei-me a Lisboa a 2 faculdades, tinha-me candidatado a Egiptologia na Universidade Nova de Lisboa, nessa altura o curso não abriu e eu então fui para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E aí fiquei mais 2 anitos. Terminei por lá, fiquei mais um tempo em Lisboa também a fazer a preparação de uma candidatura para a FCT, para ter bolsa. Depois a coisa não se deu e vim-me embora para o Porto, novamente. E depois comecei a trabalhar numa área qualquer. Eu estava mesmo naquela de eu vou tentar ocupar o meu tempo, seja com o que for, eu não estou nem aí, e vou voltar a tentar no próximo ano. E assim foi, voltei a tentar, novamente não. Uma frustração do tamanho do mundo. E eu pensava, mas porquê? Mas como é que é possível? Claro, os painéis da FCT eram todos maioritariamente compostos por gente medieval, moderna e contemporânea, porque raio é que alguém da egiptologia, alguém ia olhar para um projeto daqueles, nem sabem o que é que eu estava ali a falar, então claro que isso também dependia muito dos avaliadores e portanto foi uma altura muito, muito frustrante e eu, depois da segunda candidatura, ter levado o segundo não, eu disse, mas porquê é que eu estou a perder o meu tempo com isto? É muito difícil tu gerir as tuas emoções quando levas muitos nãos. Pronto, eu de facto eu não estava habituada a ouvir muitos nãos e aquilo foi assim um bocado duro, sobretudo porque eu não entendia o porquê. Tinha consciência de que não era o projeto mais apelativo para quem estava num painel de avaliação, mas também sabia que tinha tido excelentes notas e não entendia o porquê de ninguém me dar uma oportunidade. E então isso foi horrível nessa altura. E portanto dediquei-me a outras coisas, comecei a trabalhar em áreas muito diferentes, fiz um bocadinho de tudo, fiz costura, uau. fui logista, depois fui trabalhar para a segurança privada, até que me fartei e disse, não, agora ainda quero tentar novamente, aquilo depois ao fim de algum tempo, porque tu começas a trabalhar noutra área, mas há momentos em que pensas, mas porquê é que eu estou aqui? E eu vou fazer isto a minha vida toda, mas não é isto que me dá alegria, eu quero investigar, eu quero poder contribuir com alguma coisa, quero dar a conhecer determinadas coisas que ainda não foram trabalhadas, eu quero me dedicar a isso. E então, eu nessa altura, até porque a minha irmã tinha ido fazer mestrado em Inglaterra, e eu nessa altura disse, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Mas porquê é que ninguém me disse que isto existia e que eu podia ir para fora? Eu se calhar tinha encurtado aqui a coisa e não tinha perdido metade do tempo que perdi, porque de facto pensei, ok, isto não me vai levar a lado nenhum e porquê é que eu não tento lá fora? Claro. E então, cheia de medo, lá fui fazer os testes de inglês e tudo. Foi outro processo de descoberta. Lá me fui inscrever no British Council para ver se conseguia fazer o IELTS. E depois descobri que até sabia dizer umas coisas. E lá fiz tudo e lá fui para Liverpool, onde estive um ano a fazer uma mestrado em Egiptologia. Então estava cheia de medo, porque eu pensava assim, se calhar até sabias umas coisas em Portugal, mas agora vais para um sítio onde há tradição egiptológica, não é? Onde tens realmente um departamento das duas uma. Ou corre, ou vai ser uma vergonha, mas pelo menos tentaste e sabes que não serves para isto. Ponto. Era isto que eu pensava. E lá cheguei, comecei as aulas, foi muito bom para mim perceber que eu conseguia acompanhar as aulas, não é? Descobri que, ok, tu não sonhaste, até tens algum jeito para isto. E então foi uma realização muito grande para mim perceber que eu conseguia fazer, eu era capaz. Eu conseguia estar entre os melhores e a minha língua não era o inglês, eu não tinha assim tanta formação em inglês. Portanto, isso foi para mim, uma festa, porque eu achei que nunca ia conseguir. Lá fiz o mestrado, foi uma experiência muito boa. Depois disso, foi novamente aquela história das candidaturas para as bolsas de doutoramento. E eu achei que ter feito o mestrado em Liverpool, que isso me ia abrir outras portas. E eu apostei as fichas todas nisso. Eu fiz tudo o que eu podia, eu corri tudo que era congressos, tudo o que eu podia eu fiz. E, portanto, eu achava que tinha uma hipótese, não é? Depois também de conversas com a Inês e tudo mais, achei que devia também dar o salto, ir passar o Atlântico e ir para o outro lado, porque realmente todos os programas de doutoramento eram muito mais interessantes nos Estados Unidos, que cá, Europa, né, já era uma coisa muito diferente, que era muito dedicada à investigação, e eu sentia que eu só tive um ano com aulas específicas. O que é que eu sei? Eu não sei nada, eu quero saber mais. Claro.
eu quero aprender. E então eu queria muito dar esse salto. Mas depois, o que é que acontece? Pandemia, não é? Então, como que a Luísa e a Inês também sabem, o Guilherme de certeza que também está familiarizado com a situação, que abrem que é uma vaga, duas pessoas a concorrer de todo o mundo. Se eu acho que tinha uma hipótese, se calhar, mas depois também se deu o Covid, não é? Então, ou não abriram, aceitaram as candidaturas, que eu acho que isso é incrível, não é? Porque nós temos que pagar para nos candidatarmos e não foi assim tão pouco quanto isso. Claro. Achei maravilhoso. Sim, de facto houve cursos que nem sequer abriram. Eu acho que no primeiro ano da pandemia, então 2021, né, que começou em 2020, então teriam aberto as vagas para 2021. Eu não conheço nenhum programa daqui, dos Estados Unidos, que tenha realmente aberto vagas, eu acho. Eu conheço um. E foram as universidades que proibiram, né? Nem foram os programas específicos, porque realmente não tinha como. Mas eles não deveriam ter aceito candidaturas, claro. Claro que não. Mas é tudo um negócio, atenção. Sim. As pessoas às vezes esquecem-se que as universidades são negócios. Pois são, claro. E, portanto, também temos de ter sempre isso em consideração, não é? Quando nós dizemos venham todos, já há lugar para muita gente, os bons têm sempre lugar. Não se esqueçam que isso é para vender, não é? Porque as universidades precisam de gente para poderem sobreviver e para manterem as pessoas que lá estão a dar aulas. Portanto, temos de ter essa consciência prática. Sem dúvida. Mas também só aprendi isto mais tarde, não é? Mas, de facto, nesse ano, pronto, não tive sorte nenhuma e eu disse, gastei aqui um monte de dinheiro, que só para as candidaturas, pronto. Também fiz o GRE, que também foi outro investimento. Sim, que é um exame obrigatório. O terror aquela prova. Para entrar em universidades dos Estados Unidos é obrigatório, mas se bem que, não sei se sabem isto, mas estão a pensar em acabar com esse exame. Sim. É um exame horrível, mais outra coisa só para fazer dinheiro. Horrível. E é um exame, para quem não sabe, é um exame de quê? De língua, de cultura, de... É de tudo. Tens matemática, tens escrita, tens língua, tens gramática, tens um bocadinho de tudo. É tudo em inglês. E é assim uma coisa que não faz sentido nenhum. Tipo, não. É um exame daqueles padronizados que claramente o único objetivo não é saber se és bom em alguma coisa. Precisas de pagar imenso dinheiro para conseguires fazer o exame. São exames que não falam nada sobre a qualidade de uma pessoa. Enfim, olha. Coisa mais horrível que eu fiz. Sim. Não é? Não, horrível mesmo. Um desespero. O objetivo do exame, supostamente, é avaliar o teu raciocínio lógico, seja na parte linguística, seja na parte da matemática. Mas, mesmo a parte linguística, não é? Estamos a falar de um inglês que... Eu tinha colegas que me disseram, e que eram nativos, não é? Me disseram, eu tive que repetir esse exame 2 ou 3 vezes. E eu pensava, mas o que é que eu estou a fazer da minha vida? E então, pronto, lá me candidatei, não tive sorte. Tentei também cá, na Europa, para ficar em Liverpool. Depois a FCT atribuiu-me bolsa de doutoramento, mas eu disse, não. Já não quero. Não quero, por vários motivos, um dos quais foi que na altura do Covid as universidades aproveitaram a altura para reduzir o staff e, portanto, o meu orientador, a pessoa com quem eu tinha pensado desenvolver aquele projeto, tinha sido convidado a formar-se, não é? Porque ele já tinha uma certa idade e então as pessoas mais próximas da idade da reforma foram convidadas a sair e eu disse, não, mas para quê? O que é que eu vou fazer com... Agora vou ficar com qualquer pessoa? Não faz sentido. E então tudo começou a ter novamente um peso negativo e eu a avaliar a situação, eu disse, isto já não me serve. Fica para uma outra vida. Isso é uma pena. A Daniela e eu somos amigas há já muito tempo e de facto tem sido uma felicidade ver a Daniela lutar por aquilo que quer fazer, mas ao mesmo tempo uma tristeza muito grande, porque voltando à questão da meritocracia, Daniela é das pessoas mais dedicadas, mais inteligentes, mais trabalhadoras que eu conheço e não teve as oportunidades que merecia ter tido. E por isso é que é tão importante desmistificar e por isso é que eu também estou tão feliz que a Daniela seja a primeira pessoa que nós estamos aqui a conversar connosco para demonstrar que de facto não basta só querer, não basta só lutar, não basta só ser bom, tem a ver com muita sorte, também tem a ver com quem é que uma pessoa conhece. Às vezes tem a ver com estar no sítio certo, no momento certo. E, portanto, é toda essa ideia de que, de facto, se fizermos isto, ou se lutarmos, ou... Enfim, eu sou a primeira a dizer, e eu fui uma pessoa com sorte. Não bastou só a minha inteligência, não bastou só o meu trabalho. E eu trabalhei muito, mas fui uma pessoa que teve sorte. Porque a Daniela também trabalhou muito e nesse aspecto não teve sorte. Eu acho isso importante. A tua história, Daniela, é importante para todos nós, porque de facto demonstra, na verdade, o que acontece a muita gente. Não tem essa possibilidade de continuar, porque de facto depois uma pessoa tem que fazer uma escolha. Aliás, eu passei o último ano desempregada. Terminei o meu doutoramento e não tive trabalho durante mais de um ano.
e se começar agora um pós-doutoramento na Universidade Nova de Lisboa. Portanto, lá está, mesmo uma pessoa que tem no currículo muito bom e tudo mais, todas aquelas coisas que nos dizem, mas com um currículo todo cheio de prestígio e não sei o quê, não adiantou de nada. Portanto, e não tem a ver, mais uma vez, não tem a ver com falta de trabalho, não tem a ver com falta de interesse ou dedicação. Portanto, há muitos fatores aqui pelo meio que eu acho muito importante também desconstruirmos e discutirmos neste podcast e noutros espaços também. Sim, sem dúvida. E também, enfim, a Luísa e a Inês já me ouviram muitas vezes dizer isto, porque nós, naturalmente, na preparação deste podcast e também na relação de amizade que temos, é um assunto que vem muitas vezes à baila. Eu acho mesmo muito importante. E uma vez mais agradecer à Daniela por estar aqui connosco, porque eu acho que se deveria valorizar muito mais a tentativa do que aquilo que acontece. Ou seja, muitas vezes há esta ideia que é altamente prejudicial, e a Daniela já ouviu, nós todos e todas já ouvimos, é altamente prejudicial para a saúde mental e para a autoestima de uma pessoa, que no fundo é este ponto de se tu saíste, se tu foste fazer outra coisa, é porque na realidade não querias exatamente isto. É porque não querias assim tanto. É porque não estiveste disposto ou disposta a abdicar de qualquer coisa para seguir adiante. Isto é muito fácil de se dizer quando se tem toda uma estrutura de apoio, seja ela económica, seja ela política, seja ela institucional, o que for, de apoio por trás, que nos permite seguir adiante e saber que temos comida em cima da mesa no final da semana, não é? Isto não é viável para alguém que tem que encher o frigorífico à sexta-feira quando vai ao supermercado, ou que quer constituir família. Claro. Porque, quer dizer, nós não temos que ser obrigados e obrigadas a escolher entre fazer um doutoramento ou ter filhos. Isto não devia ser alguma coisa que acontecesse, mas é isto que acontece na vida da maior parte dos académicos e académicas neste momento. Sim. Portanto, como eu estava a dizer, valorizar a ideia de que se tentou, de que se lutou muito para conseguir alguma coisa e de que essa história em si mesma, esse percurso, tem validade tão maior do que aquela pessoa que eventualmente chegou à posição de catedrático numa universidade, parece-me de extrema urgência. E agora começa a haver um movimento, eu já vi em algumas instituições, mas muito, muito tímido, eu espero que se amplie, de, por exemplo, convidar pessoas que saíram da área da academia, que foram trabalhar noutras áreas, e agora, por exemplo, vamos organizar uma conferência para que essas pessoas possam falar do seu trabalho. Ou para, se quiserem regressar à academia, como é que as podemos apoiar? Mas isto é algo que eu vejo ainda, não sei se vocês têm visto também, mas eu vejo assim, muito timidamente num ou outro sítio, e infelizmente o discurso hegemónico continua a ser: se tu saíste, não querias assim tanto. Eu acho que é de uma violência assim, inacreditável. Não, claro que não é verdade, mas é altamente violento para toda a gente envolvida. Esse ponto que vocês acabam de sublinhar é muito importante e vai ao encontro muito daquilo que eu também queria dizer. Há um momento na tua vida em que tu tens que perceber o que é que queres fazer. O Egito é uma coisa que me acompanha desde pequena. Quem me conhece sabe que é a maior paixão da minha vida. Eu não acredito que isso vá esmorecer de maneira alguma. Mas há momentos em que tu tens que pensar e tens que trazer esta história da saúde mental para cima da mesa. Porque, de facto, são muitos nãos. E eu tenho muito orgulho no meu currículo de nãos, atenção. Tenho muito orgulho porque isto, de alguma maneira, tornou-me uma pessoa um tanto ou quanto resiliente. Mas isso afeta-te muito. Não me venham cá com histórias. Isto afeta-nos muito. Tu tens que fazer esta escolha na tua vida. E quando tens estes nãos todos, e eu pensei, tudo tivesse corrido bem e ir para os Estados Unidos, portanto eu com 30 anos ia para os Estados Unidos, a correr bem é que terminaria com 35, 36, e pensas assim, ok, mas eu faço este esforço e eu no fim sei que tenho uma oportunidade, que posso ter um trabalho, não é? Porque estamos a falar, tens 36 anos e não tens descontos. Ok? Claro. Começamos por aí. Mas tu sabes que não tens que isso não é fácil. Portanto, chegas aos 36, ou que for, 37, não tens emprego. Portanto, o que é que tu fazes da tua vida? E isto cria uma ansiedade terrível. E foi isto que eu pensei. Quando eu disse que não queria fazer o doutoramento também em Liverpool, também foi um bocadinho... Comecei a avaliar e realmente a pôr isto na balança, não é? O que é que eu vou fazer? Não, é isto que tu queres. A tua vida é só Egito, Daniela. Não pode ser mais. Nós somos mais do que isto, não é? Nós somos pessoas, nós temos ambições. Eu não quero estar a pedir dinheiro aos meus pais eternamente, não é? A mim doía-me quando eu estava a fazer todo este percurso e os meus pais me davam dinheiro. Tu és uma mulher adulta. Não tens capacidade financeira de te sustentar, não é? Se tu não tens dinheiro, tu não podes fazer nada. E às vezes as pessoas esquecem-se que nós somos muito mais do que a nossa profissão, não é? Sem questionar o amor que temos por ela. Sim. Mas tu tens que ter a oportunidade de comprar as tuas coisas. Fúteis ou não fúteis, não é isso que está em cima da mesa.
Tu tens que ter a oportunidade de viajar ou de fazer aquilo que tu quiseres da tua vida. Aquelas coisas básicas que toda a gente faz, se calhar nós conseguimos fazer. Isso causava uma ansiedade tremenda e eu disse, não, eu não tenho capacidade, não consigo estar saudável mentalmente com todo este rebuliço à minha volta. Não consigo, não dá. Não posso estar dependente de outras pessoas. Isso para mim, claro, se eu tivesse uma família super, hiper, mega rica, então aí siga. Dava um jeitaço, né? Mas não é o caso. Venho de um contexto familiar em que as pessoas são super trabalhadoras, mas que têm muito dinheiro. Quem vem deste tipo de ambientes familiares sabe que podes sonhar alto, mas também tens de ter os pés bem assentes na terra, porque senão é um problema. E portanto foi um bocadinho por aí que eu decidi que isso já não podia ser uma opção para mim. Se eu tinha valor, acho que sim, e acho que continuo a ter. Claro. Tu achas e nós temos a certeza, Daniela. Obrigada. Obrigada. Às vezes desistir também é um ato de coragem. Eu acho que é absolutamente. Com certeza. Sim, não poderia concordar mais. Por isso era essa a mensagem que eu queria passar, porque isto nós às vezes dizem, também tu dentro da história ainda foste para a coisa mais difícil que podia existir. Eu estou sempre a ouvir isso. É horrível. Mas por que não foste antes para a contemporânea? Pelo menos Exato. Contemporânea. Para já, quer dizer, não sei se os colegas contemporâneos têm mais ou menos trabalho, enfim, dependerá dos casos. Mas não é assim que a coisa funciona, não é? Não. Se para eles é difícil, então Sim. imaginem para nós, não é? Portanto, toda a gente que esteja a ouvir da área da arqueologia ou da história, se acham que a vossa vida é difícil, meus amigos, experimentem história antiga. Sim. Pronto. E dentro da antiga, eu arrisco dizer que dentro da antiga, a pré-clássica Sim. ainda é mais fundo no buraco, digamos assim. Mas o interessante é que eu acho que, como egiptólogos ou arqueólogos do Egito e tal, nós temos muito mais sorte do que arqueólogos da Anatólia e Tita, por exemplo. Ninguém se interessa sobre os egípcios, que é muito triste, porque eu adoro os egípcios. Mas, enfim. Então, se estudando uma cultura que, não sei, tem tantas pessoas têm tanto interesse, né? A gente fala sobre egiptomania e tal. Se assim a gente já tem esses problemas todos, imagina estudando a história antiga de um lugar que ninguém quer saber, né? Verdade. Sim, os colegas da Siriologia sofrem muito, né? Ainda sofrem mais do que nós. Claro. Então eu acho importante realçar também que isso tudo é ligado à falta de interesse e suporte às áreas das humanas. Como é que é em português, gente? Humanidades está ótimo. É realmente ridículo e eu acho que não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas não sei, às vezes eu vejo jogador de futebol, por exemplo, recebendo uns salários estratosféricos. Não sei, me deixa triste, porque são partes importantes da nossa cultura que, enfim, não há menor interesse e que vamos perdendo ao longo do tempo, né? Porque se ninguém interessa e ninguém investe nisso, não tem como fazer, como vocês estão ouvindo já há uns 45 minutos, sobre todos os desafios e tal. Sim, eu acho que nós até devíamos fazer um episódio sobre isso, mas eu acho que há muitas coisas relacionadas com o motivo pelo qual as ciências sociais e humanas e as humanidades acabam por receber menos atenção, e uma delas passa muito por aquela ideia, que é uma ideia social e económica, do valor. Mas isto, do valor e da utilidade. Mas Exatamente. Isto é útil? Para que é que serve? Mas porquê que vou investir nisto, não é? E acabamos por nos esquecer que nós somos mais do que aquilo que produzimos. Nós somos muito mais do que aquilo que produzimos. E que as ciências sociais e humanas servem-nos de outra forma que não nos servem as ciências exatas. Desde logo pelo realce da humanidade, da pertença, enfim, da empatia. Podemos ter uns pelos outros e aprender a viver em comunidade e em sociedade. E também perceber que não somos os primeiros, nem os únicos a fazer tudo aquilo que fazemos. E, de certa forma, está tudo associado também com problemas climáticos hoje em dia, não é? O facto de acharmos que não é importante dedicarmos tempo a preservar a natureza ou a terra. Enfim, tudo isto está envolvido. Podemos falar muito, muito sobre isto, mas está tudo assim muito envolvido. E depois outro problema, claro, que eu vejo muito, é o facto de o conhecimento académico, universitário, muitas vezes ficar dentro da universidade e não haver uma tentativa de passar cá para fora, de mostrar ao público que isto é importante. E porquê que é importante? E porquê que estamos aqui a falar sobre isto? Porque há muita gente interessada nestes assuntos, não é? Portanto, não é por falta de interesse, de certa forma. Enfim. Nem por falta de trabalho no sentido mais imediato do termo, que é a falta de emprego. Exato. Porque se nós, aliás, já várias vezes aqui falámos ao longo da primeira e agora da segunda temporada do podcast da quantidade de coisas que está por fazer, que é outra pergunta que muitas vezes ouvimos, não é? Então mas não está tudo escavado, então mas não sabes já tudo, mas ainda há coisas por descobrir. Há imensas coisas por fazer. Portanto, se nós todas e todas tivéssemos a oportunidade de ter um emprego, e já agora, pronto, esta ideia do emprego também está em crise no contexto das humanidades, não é?
Porque há muito, ou seja, continua a haver muitas posições para voluntários, colaboradores pontuais no projeto, para isto continua a existir. E aí, se calhar já todos e todos aqui fizemos uma outra perninha em projetos de voluntariado científico. Sim. Agora, emprego com um contrato, com direitos laborais, essa realidade é bastante distante das nossas vidas no âmbito da academia, infelizmente. Sim, e muitas vezes o que acontece é que vais de bolsa em bolsa. Será que tens rendimentos para teres uma reforma mais tarde? Não é? Há várias coisas que nós temos que avaliar na nossa vida. Sem e dúvida. De facto que às vezes o emprego científico não é valorizado em Portugal. E é muito triste. As universidades não abrem vagas de emprego e, portanto, estas pessoas são úteis à universidade, mas a universidade não os quer contratar e, portanto, andamos neste esquema. E isto é muito complicado. E quando nós queremos ter uma vida, saber que de hoje para amanhã, se me acontece alguma coisa, eu tenho direito a baixa. Claro. Se eu quero ter um filho, eu posso ter... E isto existe dentro da FCT. Atenção, há aqui algumas coisas que estão asseguradas. Mas, de facto, há aqui uma estabilidade que não existe. E é isto que as pessoas, às vezes, esquecem-se ou não sabem mesmo, porque isto não é falado. E eu gostava que as coisas fossem, de facto, mais terra a terra, porque as pessoas acham que quem se dedica à investigação científica tem vidas maravilhosas, porque faz o que gosta, ou tem os seus horários, ou não tem que aturar um patrão. A verdade é que é muito mais crítico e muito mais difícil do que aquilo que as pessoas imaginam. E depois não é só isso, é imaginar que tudo aquilo que tu fazes é uma constante competição. Tu estás a competir permanentemente por um lugar ao sol, para a continuidade da tua bolsa, ponto número 1. Estás a competir com outras pessoas que estão também a trabalhar as mesmas áreas que tu e que se calhar têm outras oportunidades, outras facilidades que tu não tens. Então, em Portugal, isso é evidente. Portanto, eu acho que isto é uma boa altura para perguntarmos, Daniela, se pudesses magicamente resolver algum problema egiptológico, qual seria? Dentro mesmo da egiptologia, para já, eu se pudesse, tinha uma máquina do tempo. Não só para ir ao Egito. Pronto, claro, o Egito era o meu primeiro ponto de paragem. E aterravas em que, já agora, desculpa interromper, mas aterravas em que momento da história do Egito e em que geografia, em que cidade, ou em que localidade? Olha, aterrava assim à vontadinha, em Tebas, não é? Antiga Wazet. Claro, claro. Estava só à espera. A minha investigação foi centrada no reinado do Tmés III e, portanto, claro, queria parar aí. Mas também gostava muito de parar em Mênfis, digo já, na 19ª dinastia. Não, podia ser em qualquer reinado, Seti I, Ramsés II, também fácil. Ficava ali na zona de Mênfis, muito interessante, ali um conjunto de coisas que me interessaria visitar. Mas se eu pudesse resolver algum problema, isso é fugir à questão, gostava de expandir um bocado a geografia e sair até do próprio Egito, também muito de encontro aos temas que me interessam, para espreitar como é que era esta gente que saía do Egito e aí pelo esse corredor Sírio-Palestino fora, não é? E o que é que lhes acontecia, ver um bocadinho a interação destes povos que eram tão diferentes e ver como é que tudo isto funcionava, não é? Mesmo os próprios embaixadores que eram recebidos nas cortes estrangeiras, eu achava um piadão ver como é que era esta interação e depois saber onde é que, afinal, o que é que acontecia aos egípcios que morriam pelo caminho. Isto é uma das coisas que eu adorava saber. Não sei, é todo um dilema, todo um problema ao nível da arqueologia, da história sobre isto. E, portanto, eu tinha muita curiosidade de ver o que é que por lá passava. Mas, claro, há 500 mil outras coisas que eu gostava de saber, mas escolheria este só para tirar esta dúvida da minha mente. Eu ia perguntar se você não queria que a sua máquina fosse para a área do Levante mesmo. Eu achei que era isso que você iria dizer, na verdade. Ai, não. Mas você quer ir no palácio do Tutmés III. Eu ficava mesmo pelo Egito, mas sim, a parte do Levante também é muito gira. Se calhar podes falar um bocadinho sobre a tua investigação, porque já passaste agora aí por uns temas que te interessam. Na tua tese de mestrado agora, mais recentemente defendida, na Universidade de Liverpool, que se articula também com estas lógicas do Império, da expansão territorial egípcia, do período colonial egípcio também. Se quiseres falar mais ou menos sobre isso, sobre a tua investigação. Então, a minha investigação sempre foi desde Lisboa, articulada com a parte do Império Novo, ou Reino Novo, como se chama também no Brasil. Muito centrada num reinado em específico, que é o reinado de Tutmés III. E depois dediquei-me a saber como é que os egípcios, neste período, como é que eles desenvolveram estas ligações com a zona do Levante, como é que todo este dito imperialismo funcionava. E então eu acabei por levar um bocadinho adiante também este tema para Liverpool, mas mais centrado numa perspectiva de como é que isto era visto a partir dos oficiais que participaram neste tipo de discussões de investidas, não é? E então expandi um bocadinho mais a cronologia, e então foi a primeira metade da 18ª dinastia, mas mais centrada
sempre ali por volta do trimestre terceiro, a menos até segundo. E então foi analisar recompensas que eram atribuídas aos oficiais que participavam, como é que eles depois subiam a nível social, depois de terem participado numa campanha. E, portanto, foi muito interessante ir fazendo esse estudo e ver que havia mudanças ao nível económico e ao nível social depois destas pessoas estarem envolvidas numa missão ao estrangeiro. E, portanto, achei uma delícia. Foi o tema que eu escolhi e diverti-me imenso. Deu muito trabalho, mas foi giríssimo. Achei um piadão. É super interessante. E a sua ideia, se você tivesse continuado no doutorado, era continuar com esse tema? E como é que você acha que você teria desenvolvido mais essa ideia? Era um bocadinho por aí, mas também ir mais para a parte da arqueologia, sabes? Tinha muito a ideia de fazer uma ligação com a parte das fortalezas que estavam instaladas ao longo do Caminho de Oros, também na zona do Levante, na zona da Palestina. Portanto, teria-se passado um bocadinho por aí. Ia-me dar um trabalho muito grande, porque ia-me obrigar a viajar imenso, coleção em coleção, para fazer um levantamento de tudo que eram materiais associados a determinados oficiais, a determinados períodos, mas teria sido um trabalho muito interessante. Pronto, fica na gaveta, ou se alguém quiser agarrar a ideia, fica a dica. Eu acho que continua à tua espera, quem sabe. Mas é um trabalho difícil, mas realmente importante, porque eu acho que nós não sabemos muito sobre esses oficiais nessas áreas e também, como você disse antes, sobre as interações entre os egípcios e a população do Levante, da Síria e tal. Bom, espero que alguém leve essa ideia à frente, porque eu acho que é um tópico muito importante. Se alguém quiser sugestões, é só contactar. Devo também referir que a Daniela administra e criou uma página no Instagram muito importante para quem quer saber o que quer que seja sobre egiptologia, que se chama precisamente Ways of Horus. Portanto, os caminhos de Horus, e tem que seguir, porque se quiserem saber qualquer evento, conferência, curso, enfim, qualquer coisa, a Daniela partilha. Portanto... Adoro a sua página. Obrigada. Eu também já descobri muita coisa lá, às vezes até conferências para onde acabei por enviar um abstract. E ou seja, sim, muitas vezes eu mesmo. Eu também. É uma página que eu criei porque uma das coisas que eu achava muito frustrante e irritante era precisamente por causa desta história das oportunidades, não é? Havia um evento e alguém sabia, mas ninguém ia dizer porque só eu é que vou participar, porque isto vai ficar no meu currículo, se eu disser a fulano ou a Beltrano, outras pessoas vão entrar e, portanto, eu já não vou estar à frente da situação. Isto, por favor. Claro. Ridículo. Isto enerva-me profundamente. Porquê é que isto não está divulgado? Porquê? Porquê é que ninguém sabe que há um emprego, que há uma vaga de emprego? Exato. Se calhar, se eu divulgar, em vez de ter 5, estou a exagerar, não é? 5 candidaturas, há 10. Mas deixem-se de coisas. Isto enerva-me profundamente. Claro. E uma das coisas que eu mais gostei de ouvir, olha, vocês acabaram de dizer, é super fixe, mas também cheguei a estar em Cambridge, num seminário, e conheci uma colega lá que me disse: Daniela, olha, se tu não tivesses partilhado isto, eu não estava aqui. E eu disse, uau, que fixe. Pronto, então é uma coisa muito... Não é nada de divulgação, para isso sigam uma egiptóloga portuguesa. Propaganda. Mas é mais orientado para a parte da investigação à minha conta e, portanto, é nesse sentido que eu a tento dinamizar. Mal ou bem, vai lá aparecendo alguma coisa. É fantástica. Sim. Obrigada. Obrigada. Vamos botar o handle na descrição do episódio, para quem quiser achar a conta. Portanto, é assim, nós íamos perguntar a seguir, tipo, qual era o teu rei preferido, mas acho que já respondeste, não é? Muito evidente. Tutmés III é o teu boy. Ou seja, repara, Tutmés III e depois amanhã até segundo. Tens um particular apreço por malta sanguinária, portanto. Exatamente. Não, eles são badasses mesmo. Estes reis guerreiros adoro. Não tem só que ver com... O Amenhotep II. Sim, não tem só que ver com o rei em si, não é? Mas também por todo o contexto histórico que está inerente a esses reinados, e por isso é que ele tem assim um lugar especial no meu coração. Percebo. Mas concordas com o que ele fez à Hatshepsut? Agora é que lançávamos aqui um tema, todo um tema. E será que fez? Exato. E será que fez? Exatamente. O que, by the way, me lembra que temos que gravar um episódio sobre Hatshepsut. Pois temos. Está na nossa lista. Tema super interessante. Portanto, já respondeste qual era o teu rei preferido, portanto agora podemos te perguntar
Qual é a tua divindade preferida? Atenção, foi obviamente eu que inseri esta pergunta. Claro. Não se nota nada, Gui. Bom, eu acho que só para não quebrar aqui o ritmo do sanguinário, pode ser mesmo Sekhmet. Pronto, assim. Gosto. Grande Sekhmet. É um bocadinho de todos nós, não é? Nós às vezes temos assim um lado mais feroz e depois temos também um lado mais meigo. E por que não? Gosto muito de Sekhmet. Acho que acho uma divindade super interessante. Uma boa leoa. Uma boa leoa. Bom, o meu signo também é leão. Pronto. Daniela, sei que já visitaste vários museus e se pudesses assim recomendar uma coleção museológica aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes, em qualquer sítio do mundo, não interessa, que coleção museológica é que recomendarias? Bolas, isso é uma pergunta difícil, Inês. É muito complicada. Mas podes dizer assim, pode ser uma coisa, pode ser o Museu Nacional de Arqueologia. Ou até pode ser, sei lá, pode ser uma sala que tu gostes muito por qualquer motivo, em algum museu. Yeah. Ok. Assim, o mais recente que eu visitei foi o Louvre. Okay. De facto, o Louvre é um mundo. Há várias coleções interessantes, mas eu sou apaixonada pelo Museu de Luxor. O Museu de Luxor é qualquer coisa. Yeah, muito fixe. É muito bonito. É muito claro bonito. que, entretanto, vamos ter aí o grande Museu Egípcio a abrir em Giza, não é? Estou mortinha que abra, que é para também poder fazer parte da multidão que vai invadir o museu. Mas eu gosto muito do Museu de Luxor. Portanto, eu recomendaria, se alguém estiver a pensar ir ao Egito e estiver por Luxor, por favor, não se esqueçam de ir a este museu que é incrível. É verdade. Vale a pena. Vale muito a pena. E é muito importante recomendar, porque às vezes em Luxor há tanta coisa para ver, quer na margem este, quer na margem oeste, que às vezes esquecemos daquele museu, não é? E o museu está ali, tem uma coleção muito bonita, algumas coisas da coleção até vêm das escavações que são feitas na região da atual Luxor, e portanto é um museu mesmo muito bonito. Eu gosto muito como estavas a dizer, do aspecto museológico e da cor das paredes. Da estética, não é? Sim, gosto muito. Sim, portanto, ao contrário do que o meu professor de História do 7º ano diria, vão ao Egito, malta. Visitem. Vale muito a pena. É incrível. É lindo de morrer. É uma experiência única. Sim. Um bocado suspeito dizer isto, mas vão. Todos nós concordamos com essa afirmação. Não, concordamos. Mas não deixem de visitar os museus da Europa, que têm coleções incríveis, não é? Claro. Atualmente a coleção em Portugal está encerrada, acho eu. Ou seja, a coleção maior do Museu Nacional de Arqueologia, eu acho que está encerrada para obras. Está. Acho que todo o Museu Nacional de Arqueologia está encerrado em Portugal. A Gulbenkian, contudo, também em Lisboa, tem uma coleção egípcia mais pequenina e vai receber dentro em breve uma exposição temporária, julgo que em novembro. Vai receber uma exposição chamada Faraós Superstar, que vem de França. Marselha. Daniela, há assim mais alguma coisa que tu queiras deixar aqui aos nossos ouvintes e nossas ouvintes sobre a egiptologia, sobre o que é que seja? Antes que me esqueça, visitem a coleção da Universidade do Porto, que também está muito gira, muito bem organizada. Acho que está fechada. Está fechado? Acho que sim, por tempo indeterminado. Pronto, quando abrir, malta, não se esqueçam. Visitem, é muito giro. O primeiro contacto que eu tive com a coleção ainda era aluna de secundário. Eu nem fazia ideia que havia peças do Egito no Porto, para terem uma ideia. Portanto, quando eu descobri, foi a loucura. E nessa altura tinham emprestado as peças da reitoria, tinha ido para a Casa Museu Teixeira Lopes. Olha, foi onde conheci a Inês, olha. E, portanto, já vai há uns bons anos, não é? Ainda era aluna de secundário. Uns 2 décadas. Portanto, a coleção egípcia do Porto vale a pena, porque é interessante e está na reitoria da Universidade do Porto. Portanto, super central também para ser visitado. De resto, o que é que eu posso dizer? Olha, eu acho que é importante transmitir que é importante nós seguirmos os nossos sonhos, conscientes sempre das dificuldades, mas que se nós não tentarmos não vamos saber. Se me perguntarem se eu me arrependo de ter feito alguma coisa, não, de todo. Eu adorei fazer tudo. É frustrante, é muita coisa que não é fácil de digerir, é muito complicado, porque se calhar se eu tivesse ido para uma outra área, se calhar estava numa posição melhor, mas eu ia ter ficado a pensar no Egito, e se eu tivesse tentado? E então não me posso arrepender de nada. E não se esqueçam que também trabalhar em áreas diferentes não é desvalor nenhum. Aliás, nós aprendemos coisas que nem sabíamos que conseguíamos fazer, não é? E eu neste momento trabalho com projetos Erasmus+, e portanto tenho a oportunidade também de continuar a desenvolver alguma investigação dentro de determinados projetos, tópicos completamente diversos, mas que me dão aqui
a possibilidade também de aprender. A parte do aprender sempre foi o que mais me fascinou. Tenho muito orgulho no meu currículo de nãos. Se eu gostava que tivesse corrido tudo bem, como é óbvio, gostava. Claro. Eu, por mim, já tinha acabado o doutoramento há muitos anos, não é? Claro, é aquele mesmo, não sei se já viste, que é qualquer coisa como aprendi, mas podia ter ficado burro, não é? Ou seja, aprendemos com aquilo que nos corre mal, mas também pode... Sim, tal e qual. E eu vejo muita gente que, mesmo em Portugal, muita gente que tem interesse na área da egiptologia, e eu acho importante nós mostrarmos que não é assim tudo tão rosa quanto possa parecer, porque vocês não fazem a ideia das frustrações do trabalho. Nós só vemos a parte bonita, e é isto que eu quero salientar. Nós vemos a parte bonita. Sim. Vocês não sabem do resto, das dificuldades económicas, do que tudo que tu tens que gastar para teres uma participação para ver se conheces determinadas pessoas, para conseguir atingir determinados fins é muito, muito difícil, e orgulhem-se do vosso percurso, dos vossos nãos, tudo isto é importante. E se não for na área da academia, também podem fazer outras coisas. Eu descobri muito sobre mim própria fora do âmbito académico, e portanto é um processo de descoberta, é a vida a correr, e eu acho que é importante, não quero desmotivar ninguém, apostem tudo, façam tudo o que sempre quiseram fazer, mas sempre conscientes de que isto não é assim pera doce, não é? Há muitas dificuldades pelo caminho e temos que lidar com muitas coisas que às vezes nem sonhamos que existem. Pronto, e é isso. É uma mensagem muito importante, não é? Porque há um pouco aquela glorificação do nosso trabalho e até do trabalho a mais, não é? Do overworking. Completamente. Que alguns dos nossos colegas até são culpados de o fazer, não é? Sim. Dão um pouco aquela ideia de que eu tenho imenso sucesso porque trabalhei muito ou porque fiz... A glamorização do excesso de trabalho, não é? Exatamente. E a glamorização de não ter vida pessoal familiar. Exato. É algo que vemos muito à nossa volta, nomeadamente nas redes sociais, e que é bastante triste, de facto. Muito triste e enfim, nem sequer não é saudável. Portanto, não poderia concordar mais com o que a Daniela disse. Eu acho muito importante tudo isto que seja realçado, porque não há glamour na nossa profissão. É o que eu digo, eu não gosto assim nada daquele ditado, que é quem corre por gosto não cansa. Cansa. Exatamente. Eu acho que isso é muito erróneo e, como eu costumo dizer, cansa, continua a cansar. Agora, o que de facto ajuda é que uma pessoa continua a querer voltar a correr na maratona, não é? Dá um pouco essa força para voltarmos a fazer aquilo. Mas cansa mesmo, cansa muito. Sim, isto também deixar o recado para as universidades, porque se não houver... Claro que isto tem que ver com uma série de questões financeiras que ultrapassam às vezes até as próprias organizações. Mas deem oportunidade às pessoas, porque de facto a universidade toda a gente sabe que é um negócio, ninguém tem ilusões acerca disso. Mas se não apostarem na renovação dos vossos quadros, se vocês não derem a oportunidade que alguém mais jovem possa ir aprender com alguém que está naquela posição há mais tempo, não falta gente que queira trabalhar nas universidades e que tenha mérito e até competências que ultrapassam um bocadinho aquilo que às vezes é o requisitado, não é? Eu olho para as gerações mais novas e temos aqui, estou a olhar para neste momento, 3 colegas que são excelentes, não é? Estamos a falar aqui de pessoas que querem muito dar o seu contributo, que têm currículos absolutamente incríveis e invejáveis, mas que se calhar, se fosse há 20, 30 anos atrás, se calhar tinham tido oportunidades, já estavam a lecionar numa universidade, porque nessa altura havia essa oportunidade. E, portanto, não é que estas gerações mais novas não tenham o mesmo mérito daquelas pessoas que estão nas universidades atualmente. Não é de todo o caso, não é? As pessoas hoje têm um currículo incrível e, portanto, é uma pena que não se aproveitem estas pessoas e que as universidades rentabilizem as competências que estas pessoas têm. Portanto, eu também gostava de deixar aqui este rap também para as universidades. A Universidade do Porto tem que ter tem que ter história antiga, mas à séria, ok? Pronto, eu sei que tem uma cadeira ou algo assim do género, com todo respeito, mas é preciso ter uma coisa mais à séria. Lanço o rap também para Coimbra, para Lisboa, onde há um bocadinho mais... Temos tido nas 2 universidades, há um bocadinho mais de sensibilidade para estes temas de antiguidade. Mas é preciso também perceber que as casas não se constroem pelo telhado, não é? Há coisas que nós às vezes achamos que... Olhamos para o período medieval e achamos que grande invenção! E quando vamos a ver, mas isto já tinha sido inventado, isto já era prática corrente na Síria. Claro. Tenho colegas que estão na área do ensino, não é? Eles vão dar civilizações antigas, o que é que eles sabem? O que é que eles aprenderam na faculdade de Grécia Antiga, de Egito, de Mesopotâmia, que seja...
Nada. Portanto, isto é muito complicado depois de gerir. E já agora, desculpa, heróis. Quem está na área do ensino, quem enfrenta turmas todos os dias, com as condições tão precárias do trabalho do professor, todo o nosso respeito, porque de facto são os autênticos heróis e heroínas, têm que se desdobrar em 1000 para dar desde a pré-história até à contemporaneidade. Inacreditável o trabalho. Como a Daniela está a dizer, às vezes tem uma informação adequada no seu período de estudo e, portanto, extraordinário. Aqui o nosso apreço pelos professores também. Sim, fazem uma ginástica imensa e eu admiro muito os meus colegas da área do ensino e que, apesar de tudo, apesar de todas estas lacunas e dificuldades, vão à procura e querem saber e querem dar o seu melhor. E eu acho isso muito de louvar. É de louvar. Nós não éramos nada sem os nossos professores e isso, de facto, é essencial também que a nossa sociedade, nós enquanto sociedade, saibamos isso e que demos valor aos professores, porque, de facto, sem eles não éramos nada. Daniela, muito obrigado por teres acedido a vir aqui conversar connosco. Foste a nossa cobaia, a nossa primeira entrevista do podcast. Muito obrigado pela partilha do teu testemunho, da tua história. A experiência que tu tens e a forma como foste passando pelas coisas é algo muito interessante para se partilhar com os nossos ouvintes. E, portanto, uma vez mais, muito obrigado pela tua presença. Esperamos que tenhas gostado de estar aqui connosco. Obrigada. E continuaremos sempre em contacto, claro. Obrigada, Daniela, a sério. Foi ótimo ter-te aqui. E obrigada pela sua conta no Instagram. Maravilhosa. Obrigada eu e desejo muito sucesso para o vosso podcast, que eu ouço muito atentamente e gosto muito, sou fãzaça do podcast, portanto, bom trabalho e que continuem com estes temas super importantes. Muito obrigada, Daniela. E para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, queríamos então deixar a mesma linga-linga de sempre, não é? Subscrevam o podcast, partilhem, enfim, classifiquem o podcast, enfim, o vosso apoio é essencial para nós continuarmos a crescer e para conseguirmos chegar a mais gente, de forma a que mais pessoas interessadas no Antigo Egito e na egiptologia possam ouvir as nossas conversas neste bar virtual. E não deixem de seguir a página da Daniela, o handle é @waysofhorus, e também a página da Inês, @uma egiptóloga portuguesa. Nós vamos deixar na descrição do episódio. Se quiserem entrar connosco, podem fazê-lo através da página da Inês, uma egiptóloga portuguesa, ou através do e-mail do podcast, podcast.egiptologia@gmail.com. Nós gostamos sempre muito de receber o vosso feedback, portanto não hesitem em enviar-nos as vossas mensagens, comentários, críticas e partilhem com os vossos amigos e familiares este podcast para que possamos chegar a um número cada vez maior de pessoas. Beijinhos! Beijos! Obrigada, gente! Tchau!